É muito bom estar em conjunto como família cristã, como igreja, e nós sabemos que muitas vezes vem um cansaço, vem um peso sobre as nossas vidas, mas quando nós estamos juntos, nós temos uma oportunidade de deixar o Espírito Santo nos avivar. Quando nós estamos em comunhão, parece que qualquer coisa acontece e que o Espírito Santo aviva-nos pelo seu poder. Amém? Quem tem sentido isso na sua vida? É mais difícil estar forte e estar firme no Senhor quando nós estamos sozinhos, não é? Para mim é mais difícil, mas quando eu estou convosco, é muito mais fácil. Por isso que eu gosto de reunir ao domingo, gosto de reunir convosco, gosto de estar em relacionamento convosco, porque realmente é mais fácil fazer esta caminhada de fé quando nós estamos juntos. E hoje nós vamos estar a falar acerca de um tema que esta semana o Espírito Santo falou muito na minha vida e eu quero partilhar convosco um pouco acerca disto. Vamos abrir as Bíblias em Josué 14, versículo 11. Josué 14, versículo 11. Diz assim: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual minha força então era, tal agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Diz à pessoa ao teu lado: ainda hoje estou tão forte. Isso foi fraco. Diz com alguma força: ainda hoje eu estou tão forte. Ainda hoje eu estou tão forte. Estás forte hoje, Ricardo? Estás forte? Este versículo foi escrito, ou foi relatado uma história de uma conversa entre dois guerreiros, grandes amigos, depois de terem conquistado várias terras na terra prometida, atualmente Israel. Estes dois grandes amigos eram Caleb, que está a falar nesta hora, e o seu grande amigo, grande guerreiro, em conjunto, Josué, líder atual do povo. Líder que seguiu depois a liderança depois de Moisés. E Caleb está a olhar para o seu grande amigo, depois de terem feito uma grande jornada de vitórias em vitórias, batalhas e batalhas, enfrentando reinos e reinos. Ele olha para o seu grande amigo e diz assim: ainda hoje estou tão forte. Agora, talvez isso é fácil para vocês que ainda não chegaram à idade de Caleb. Nesta história, Caleb tem 85 anos. Quem aqui tem 85 anos? Uma igreja jovem. Ninguém tem 85 anos. Mas este homem, este guerreiro, diz assim com toda a confiança: ainda hoje estou tão forte. Como quando? Como há 45 anos atrás. Nós podemos pensar: olho para a minha vida há 5 anos atrás e eu não tenho a mesma força que eu tinha há 5 anos atrás. Mas este homem, Caleb, tinha a mesma força, com 85 anos, a mesma determinação, a mesma energia, a mesma garra de vida de que ele tinha aos 40 anos. Quem nos dera que nós chegássemos à idade dele e coisa... Dá-me essa montanha. No versículo seguinte, ele vira para Josué e diz: dá-me essa montanha como a minha herança. Qual a montanha que ele estava a olhar? Era a última grande conquista que faltava na terra prometida. Montanha que chamava-se a montanha de Hebron. Montanha que estava habitada por grandes gigantes da família de Anak, os Anaquins. Família que depois de algumas gerações, o tal Golias, enfrentado por Davi, da mesma família. E esta montanha
estava cheio de gigantes, cheio de cidades fortificadas, cheio das batalhas mais difíceis que o povo de Israel ia enfrentar, estava cheio naquela montanha, montanha de Hebron, montanha de Deus. E Caleb, há 40 e tal anos atrás, olhou para essa montanha quando ele estava a espiar a terra e ele disse, essa é minha. Josué, atenção, essa montanha é minha. Eu vou enfrentar essa montanha é minha, guarda essa montanha para mim. E Josué disse, sim senhor, vamos concordar que essa montanha vai ser tua, a nossa conquista. Então o povo de Israel percorreu toda a terra de Israel, terra de Canaã, terra prometida, combatendo cada nação, cada reino, derrotando cada uma dessas nações. Mas restou um povo. E Caleb estava danado para aquilo. Ele estava a dizer, eu tenho estado à espera disto. Agora é a minha vez. Mas agora é a minha vez depois de 40 e tal anos. Em que nós podemos pensar naturalmente, já não tem a mesma força que tinha há 40 e tal anos atrás. Com 85 anos já não tem a mesma força. Mas este homem olha para o seu grande amigo e diz, ainda hoje estou tão forte. Deus tem um reino, uma nação, uma área que Ele quer que tu conquistas com o seu reino para a sua glória, aqui nesta terra. Deus tem algo que só tu podes conquistar aqui nesta terra. Uma esfera de influência, um reino, uma montanha que só tu podes alcançar. Talvez tu tenhas estado aqui nesta batalha durante muito tempo. Talvez estás a chegar aos 85 anos, ou não. Talvez estás aqui nesta batalha, nesta dura batalha, e as forças já não são iguais como tu tinhas há 20 anos atrás. Mas hoje, quando chegamos ao final desta reunião, tu vais dizer com toda a confiança, ainda hoje tenho a mesma força. Ainda hoje estou tão forte como antigamente. E eu vou alcançar, eu vou conquistar a minha montanha. Amém? Hoje tu vais dizer isso com toda a confiança. Eu vou conquistar a minha montanha. Vamos ver esta história. Esta história vem num seguimento desta história de conquista da terra prometida. E nós podemos perguntar, mas porquê que demorou tanto tempo? Porquê que demorou 45 anos para chegar a este ponto onde Caleb está perante os gigantes? Então nós temos que voltar para trás no tempo, porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. Deus, porquê tanto tempo? Talvez tenhas feito essa pergunta. Talvez estás nesta batalha há 2 meses. E Deus, tanto tempo, eu quero uma vitória. Ou talvez estás há 20 anos e diz, Deus, tanto tempo, eu quero uma vitória. Nós temos que voltar para trás para perceber porquê que ainda não tinham chegado ao ponto de estar perante a montanha de Hebron. Em Números, capítulo 13, estes 2 capítulos, 13 e 14, são capítulos para mim são muito tristes. Ao mesmo tempo são cheios de esperança, há uma tragédia enorme que acontece. Eu não vou ler os 2 capítulos, mas eu encorajo-vos a ler em casa, porque são capítulos que vão realmente motivar o vosso coração. Este capítulo 13 começa com Moisés, pela ordem do Senhor, separando um príncipe ou um representante de cada tribo de Israel. Então ele escolheu 12 homens de renome, homens valiosos, homens corajosos, separou um homem de cada um dos tribos. Para quê? Para atravessar o Rio Jordão, entrar
às escondidas, na terra que eles iam conquistar e espiar a terra. Ver que tipo de cidades tem, que tipo de povo tem, que tipo de agricultura, que tipo de cenário eles iam enfrentar. Quando eles voltam, eles carregam um cacho de uvas nos ombros de 2 homens. Um cacho de uvas, suportando nos ombros de 2 homens. Porque um homem sozinho não conseguia carregar esse cacho de uvas. Imagina o tamanho, a quantidade de uvas naquele um cacho. E eles viram realmente uma abundância nesse terreno. Muito cultivo, muita agricultura. Mas também viram cidades fortificadas. Povos fortes, valentes. E eles voltam a Moisés. E Moisés pede-lhes para dar um relato. Um relatório. O que é que vocês viram? E vamos ler aqui 2 versículos. Versículo 30 e 31 de capítulo 13 de Números. Diz assim: então Caleb, o mesmo Caleb que nós vimos em Josué, o mesmo Caleb que naquela altura tinha 85 anos, neste momento tem 40, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Grande tragédia. 12 homens. Nós só temos 10 daqueles 12 homens dão este relato de medo para o povo. Diz que não vamos conseguir enfrentar porque eles são fortes demais para nós. 10 dos homens. 2 daqueles espias, Josué e Caleb, dizem: não. Se nós vimos, se Deus disse, Deus prometeu, nós vamos conseguir enfrentar. A vitória é nossa. 2 contra 10. Josué e Caleb não eram melhores, eram todos príncipes das tribos. Eram todos homens de renome nas suas famílias. Mas 2 daquelas pessoas receberam não somente a visão de Deus, mas captaram essa visão. Nós vemos que nestes capítulos 13 e 14, o povo começa a ficar tão influenciado pelo relato daqueles 10 espias que começa até a querer apedrejar Moisés e Arão. Matar os homens de Deus e a voltar para Egito. E dizer: ok, nós lembramos que Deus abriu o Mar Vermelho, nós lembramos que Deus fez grandes proezas, Deus fez grandes coisas, Ele tem nos alimentado com maná todos os dias, mas o relato destes 10 homens é mais importante do que o nosso Deus. O povo começou não somente a criticar, a murmurar, mas começaram a perder a sua fé. Em Hebreus nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é algo tão importante para nós alcançarmos o nosso propósito, conquistarmos a nossa montanha. Fé é aquele fundamento pelo qual tu vais alcançar o teu propósito. Não é através do teu intelecto, nem do teu talento, nem o teu tesouro, o que é que tu tens no teu bolso, mas é através da tua fé. Sem fé tu não vais conseguir ver o que é que Deus tem para ti, nem alcançar o que é que Deus quer que tu alcanças. A fé é aquele firme fundamento daquilo que não se vê e aquilo que vais querer chegar lá. Então este povo começou a perder a sua fé. Quando eles começaram a perder a sua fé, começaram a duvidar do seu Deus. Começaram a ter palavras de dúvida. A sua própria forma de falar começou a refletir a dúvida do seu coração. Talvez, ao olhar para as tuas dificuldades ou os teus desafios que tens perante ti,
talvez até tu olhas para as montanhas, olhas para os reinos e as dificuldades, olhas para a falta que tu tens nas tuas mãos. Quando olhamos para aquilo que Deus tem para nós temos que ter um olhar de fé. Não ver o que é que está à nossa volta, as circunstâncias, mas olhar em fé. Quando este povo começou a murmurar de tal forma, Deus começou a ficar tão irado com este povo, que eles estão a duvidar não somente do homem que ele tinha escolhido, mas do próprio caráter de Deus, e os 10 espias morreram na hora. Aquilo que eles espalharam, a sua boca, foi aquilo que os matou. A falta de fé tirou-lhes a vida. Depois daqueles 10 homens morrerem, diz aqui que o povo ficou tão triste, chorou a noite toda. Ficou tão triste por causa da situação que eles estavam, que eles tinham saído do Egito, agora estavam no deserto e estavam perante dificuldades muito grandes. E o povo chora. Este povo não são 30 ou 40 pessoas, este povo são 3 milhões de pessoas. É o dobro da população de Lisboa. Esse é o povo de Israel. Diz a palavra que todo o povo chorou a noite toda. Eles estavam tão comovidos, mas eles não estavam comovidos por terem duvidado de Deus. Eles não estavam comovidos nem a chorar por causa do erro do seu coração em terem criticado o homem de Deus. Não choraram por causa do erro de terem murmurado e querer voltar para o Egito. Eles não choraram por causa disso. Eles choraram por causa da dificuldade onde eles estavam. E depois a palavra diz que na manhã seguinte, agora já estamos em Números 14, versículo 22, na manhã seguinte, o povo acorda, olha um pelos outros e diz, olha, vamos lá conquistar este povo. Vamos lá, nós conseguimos fazer isso. No dia anterior eles estavam cheios de medo, mas no dia seguinte eles dizem, nós vamos fazer. Versículo 22 é muito interessante. Moisés está a falar ao povo de Israel e diz assim, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos durante os vossos inimigos. O povo acordou, depois de lamentar a situação, acordou com dizer, não, nós somos 3 milhões de pessoas aqui, nós conseguimos fazer isto. Ficam cheios de coragem e vão para enfrentar a batalha. Moisés diz, por favor, não faças isso. Deus não está convosco. Vocês vão perder. O que aconteceu? Eles subiram, enfrentaram, perderam. Perderam. Primeira derrota do povo de Israel. Lição que foi aprendida aqui é que nós temos que ter a presença de Deus conosco. E a presença de Deus está conosco quando nós confiamos nele, não na nossa força. Se tu queres enfrentar a tua montanha, a tua esfera de influência, não podes fazer isso com a tua força. Mesmo que tu vejas, ok, realmente é uma situação muito complicada, é um desafio muito grande, mas eu vou fazer tudo e eu vou conseguir. Não faças isso se não reconheceres que precisas de Deus. Porque se tu não tiveres fé em Deus, tu vais chegar àquele primeiro povo e vais ser derrotado. Porque Deus não está contigo. Nós temos que ser dependentes da obra do Espírito Santo para que nós sejamos eficazes ao conquistar a nossa montanha. Amém?
No final da vida de Moisés, ele enfrentou isto tudo. O povo, aquela geração à volta dos espias, morre no deserto. Há uma nova geração que Deus está a levantar. E já no final da vida de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, ele vai e encoraja o povo. Ele diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Deus quer a nossa vitória. Deus tem-te colocado como cabeça e não por cauda. Qual é que é a diferença aqui? Cabeça manda onde vai, sabe onde vai. A cauda segue atrás. A cauda não tem intelecto, não sabe, não tem poder de decisão. Segue. Tu és um líder, tu és um influenciador nesta geração. Tu és feito para influenciar as pessoas à tua volta. Mas tantas pessoas já faleceram à minha volta. Eu estou a passar por tanta dificuldade, já passou tanto tempo. Parece que é uma geração nova e eu sinto completamente desenquadrado. A mesma força que tu tinhas há 40 anos atrás, tens agora. Primeiro ponto. Deus colocou-te como cabeça e não por cauda. Deus tem um reino para ti para alcançar, que nenhuma outra pessoa pode alcançar. E esse reino vai ser alcançado com o poder do Espírito Santo que habita dentro do teu coração. Amém? 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 Aleluia. Como é que nós influenciamos? Como é que nós conquistamos? Não é com a nossa força, nem com aquele eu vou a todas. Não. É com o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que vocês são sal e luz. Eu preguei acerca disso há umas semanas atrás. Sal e luz são influências que influenciam por dentro, por baixo, não dominando. A forma que tu vais conquistar a tua montanha não é através de, agora vou dominar, eu é que mando aqui. Eu é que sei, eu é que mando. Não. A forma que tu vais influenciar vai ser sal. Vais entrar lá dentro. Jesus usou outro exemplo, diz que o reino de Deus é como o fermento, que entra dentro de um bocado de massa e leveda. Tu és aquele fermento. O reino de Deus está dentro de ti. Então, quando tu estás numa situação, numa esfera de influência, numa montanha de influência, tu não tens que ir lá e dominar e impor a tua opinião. Tu tens que somente deixar brilhar a luz de Deus. Somente deixar que o fermento do reino de Deus que está dentro de ti cresça e influencia tudo que tu estás a fazer. Amém? O reino de Deus é como fermento. Bill Johnson diz uma coisa que é muito interessante, que é quando ele fala acerca de como é que nós somos no reino de Deus. Diz que nós temos que servir como reis e reinar como servos. Temos que servir como reis. Mas eu só limpo casas. Limpa a casa como um rei ia limpar a casa. Com excelência. Aquilo que tu estás a fazer, faz com excelência. Mas eu não sou pago para isso. Eu não sou pago para fazer com excelência. Não, mas tu estás a servir o teu rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Não estás a servir um patrão aqui nesta terra, mas quem está por cima desse patrão é o rei dos reis. Então faz tudo que tu estás a fazer com excelência. Serve como se fosse um rei. Reina como um servo. Influencia o teu ambiente de trabalho, em casa, como servo. Não impondo os teus direitos, a tua autoridade. Eu é que mando porque sou homem. Não. Serve. Serve como um rei. Reina como um servo. Amém? Agora, quero só explicar um pouco esta área de montanhas. Eu falei acerca de montanhas aqui, mencionei várias vezes montanhas, porque realmente Caleb chegou perante uma montanha. E muitas vezes na Bíblia nós vemos montanhas. Vemos montanha do Senhor, o monte do Senhor, o monte Sinai. Vemos várias montanhas. Na Bíblia vemos isso.
E no livro de Isaías, capítulo 2, fala acerca da montanha do Senhor que governa sobre as outras montanhas todas. Agora, estas são alegorias, são imagens figurativas, mas que ajudam-nos a explicar alguma coisa acerca da nossa influência e do nosso objetivo. Tal como Caleb estava perante a sua montanha e tinha que enfrentar essa montanha com toda a determinação, porque Deus tinha já prometido essa vitória. Esta história de montanhas, nós vemos na Bíblia explicado várias vezes. E muitas vezes é somente algo figurativo que nós vemos. Mas no ano 1975, dois homens de Deus que são grandes líderes de movimentos de jovens, o Bill Bright, que é do Campus Crusade, e o Loren Cunningham, do Jocum. Em 1975, na mesma altura, em sítios diferentes, receberam uma revelação do Senhor acerca deste termo, montanhas de influência, em que o reino de Deus quer reinar ou influenciar as várias montanhas de influência. Dois homens, ao mesmo tempo, em 1975, receberam esta revelação e sobre o qual vários livros têm sido escritos, várias igrejas têm pregado sobre isso, vários movimentos têm sido feitos, em que realmente nós vimos que um grande mover de Deus, do seu reino, a vir e a ser estabelecido nesta terra. As montanhas de influência, estes homens começaram a ver que realmente na sociedade há várias esferas de influência ou montanhas de influência que governam sobre povos, mentalidades, estruturas na sociedade. E o que Deus começou a falar àqueles dois homens em simultâneo, em lugares diferentes, em 1975, quando não havia videochamadas, nem WhatsApp, nem nada disso, Deus começou a revelar que a igreja precisa de se levantar, ou o povo de Deus precisa de se levantar e deixar influenciar com o reino de Deus nas várias esferas de influência onde está inserido. Muitas vezes nós pensamos que o reino de Deus ou a igreja é o hub de toda a influência, em que nós reunimos ao domingo, em que quanto mais pessoas se reúnem juntos, mais impacto e influência vamos ter. Mas o que eu começo a perceber é que a reunião ao domingo, a reunião que a igreja tem, é um lugar em que a igreja é capacitada, ou as pessoas da igreja, nós somos capacitados para que nós podemos sair daqui e ir para a montanha onde nós estamos, onde nós temos aqueles gigantões todos, onde nós temos aquelas batalhas todas, e nós podemos ser sal e luz, eficazmente, com ousadia, com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, para influenciar e trazer o reino de Deus para aquelas montanhas de influência. Agora, vocês conseguem perceber que a influência que eu tenho é completamente diferente da influência que vocês têm. Porque eu não tenho a vossa vida, eu não estou no vosso cenário, eu não tenho o vosso trabalho, eu não conheço os vossos amigos, não tenho a vossa família natural. Então nós somos muito diferentes. A minha esfera de influência é uma. A minha montanha que eu tenho que conquistar com o reino de Deus é uma. A tua esfera de influência é completamente diferente. Eu não posso chegar à tua esfera de influência e dizer, ok, agora eu é que mando aqui. Não. Eu posso encorajar-te, orar por ti e dizer, Ricardo, bora lá, tu consegues. Tu consegues dominar com o reino de Deus na montanha onde tu estás. E é por isso que nós reunimos ao domingo. Para motivar uns aos outros, para serem comissionados, para enfrentar cada povo, cada lugar de influência que Deus tem para nós enfrentarmos. O que é interessante é que o povo de Israel, quando eles estavam a chegar à terra prometida, Deus falou com Moisés e nomeou 7 povos diferentes. Em que é interessante que estes 7 povos depois foi aquilo que estes 2 homens em 1975
receberam aquela revelação que são esses tipos de povos que são esferas de influência em que o povo de Deus tem que infiltrar e influenciar com o reino de Deus. Deuteronômio 7, versículo 1 diz assim: quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti. Quais nações? Os ateus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os uveus e os jebuseus. Zeus. Não nomes esquisitos. Deus está a dizer, quando vocês vão e conquistam, vocês vão enfrentar estas 7 montanhas, 7 povos. Cada povo tinha um hub de influência. E cada uma destas nações, nós podemos ver que cada uma destas nações, o seu nome traduzido reflete qual é que é a montanha de influência que nós podemos alcançar e influenciar. Então vamos lá. Nós temos aqui os ateus. Os ateus, a palavra ateu, o nome ateu, significa terror ou medo. E nós vemos que o que opera o terror e medo hoje em dia é a comunicação. São os média. Enche os canais com medo, com terror, com problemas, desastres. Então, esta grande batalha, esta grande montanha, é a montanha da comunicação, dos média. Não sei quem é que opera nessa área. Hoje em dia, há muitos influenciadores que operam nessa área, jornalistas também. Muitas pessoas que nas redes sociais que operam nessa área, em que hoje em dia, talvez aquela área de influência até expandiu mais, porque nós vemos muitas pessoas terem acesso à internet e às redes sociais. Como é que nós enfrentamos isso? Como é que nós sejamos eficazes nessa montanha dos média ou de comunicação? É comissionar os evangelistas para declarar as boas novas. Encher os canais de comunicação com esperança. Encher os canais de comunicação, os Instagrams e os Facebooks da vida, com as boas novas. Não é somente para entreter e espalhar como é que são as minhas férias, como é que está a minha família. Não, encher com as boas novas. O segundo povo, os girgazeus. Esta palavra girgazeu significa habitar em terra barrenta ou sem estrutura, sem fundamento. Terra barrenta, confusa. E nós vemos que o que é confuso ou corrupto hoje em dia, a não ser o sistema político e governo. Esta é uma das montanhas que precisa ser influenciado com o reino de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que não sejam, eu é que mando, vou levantar um partido e isto. Não. Que sejam homens que servem como reis e reinam como servos. Que sejam sal e luz na esfera de influência do nosso governo. Não é para dominar sobre o governo, mas para influenciar o governo com o reino de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam ousados com aquele ministério apostólico sobre a sua vida, com aquele poder vindo do alto sobre a sua vida para trazer o reino de Deus. O próximo, os amorreus. Os amorreus, essa palavra amorreus significa de agir com orgulho, vaidade humana, vaidade no eu próprio, o que eu sei. O que é que nós vemos isso? Nossa forma intelectual, a nossa forma educacional, forma de ensino, precisa ser influenciado com o reino de Deus. Essa esfera de influência não pode ser uma esfera dominada pelas influências deste mundo. Nós precisamos de professoras, diretores, professores, no meio das escolas, que sejam pessoas audazes. E dizer, não, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus,
Eu vou declarar o reino de Deus é chegado aqui neste lugar. Não para agora levantar monstros de escolas cristãs e vamos enfiar todos os crentes em escolas cristãs para ficarem isolados. Não, nós precisamos de alunos e professores que sejam pessoas audazes, declarando o reino de Deus às escolas. A manifestação do poder de Deus e da verdade de Deus nas escolas. Amém? Nós precisamos de mestres da palavra de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, nas escolas, declarando o reino de Deus. Depois o próximo povo era o cananeu. Esta palavra cananeu significa comerciante, negociante, alguém que é zeloso ou até alguém que subjuga. Então nós podemos ver todo o sistema de economia, todo o sistema financeiro, de vendas, precisa ser influenciado pelo reino de Deus. Eu tive 8 anos em vendas e como diretor de comercial, dirigir equipas de vendas e eu sei que esse lugar às vezes é muito contaminado com o mundo, muito pervertido com o mundo. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, que sejam homens e mulheres que entram naquele lugar de comércio e tragam o reino de Deus para aquele lugar. Aquele lugar que traz, o reino de Deus, que não é através daquilo que eu posso ganhar, como é que eu posso subir, não, mas como é que eu posso servir? Como é que eu posso influenciar este mundo com o reino de Deus? Nós precisamos de profetas nesta geração que levantam no meio deste lugar comercial, de comércio, de economia desta terra e traz o reino de Deus. O próximo povo que está mencionado aqui em Deuteronômio 7 são os fariseus. Esta palavra fariseu significa um povo sem muros de proteção, sem ordem e sem cuidado. Nós vemos que hoje em dia o que traz algum sentido de proteção a uma sociedade. A pessoa vai lá para se sentir protegido, seguro. É religião. É sistema de religioso. É que a pessoa normalmente vai à igreja quando sente que é inseguro. Que quer sentir paz. Quer sentir seguro. Então, aquilo que esta montanha, ou este povo explica, é que nós precisamos trazer o reino de Deus no meio religioso, no meio da igreja. Mas o reino de Deus não está na igreja. Muitas vezes não está. Muitas vezes há filosofias humanas, há estruturas humanas, há formas humanas de fazer uma estrutura religiosa. Mas nós precisamos do poder do Espírito Santo a incendiar a igreja, a encher a igreja e transformar a igreja. Nós precisamos de ter adoradores apaixonados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos reunidos como igreja, nós precisamos estar em fogo para Deus. Quando pessoas vêm à igreja, nós precisamos de transmitir esse fogo do Espírito Santo sobre as suas vidas. Amém? Então, mesmo a própria estrutura religiosa precisa ser alcançada com o reino de Deus. O próximo. E estamos no penúltimo. Os heveus. Os heveus, essa palavra heveu, significa lugar de lazer, lugar de vida, lugar de descanso, os camponeses. Em outras palavras, todo o sistema de entretenimento. Pode ser música, pode ser arte, pode ser desporto. Todo o sistema de entretenimento precisa ser influenciado, conquistado com o reino de Deus. Sei, há muitos de nós que nós estamos neste meio. Vocês estão neste meio de música, de arte, de desporto. Esta é uma das montanhas que o inimigo não pode influenciar. Tem influenciado muito, mas nós precisamos de ter homens e mulheres de Deus infiltrados nos lugares de entretenimento para trazer o reino de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus consagrados ao Senhor. Tirar todo aquele sistema de libertinagem
em sistema de imoralidade e trazer a santidade de Deus. Nós precisamos de profetas que levantam nesta geração e entrem na área de música, entrem na área da arte, entrem na área de entretenimento, do desporto e trazem o reino de Deus. Que não é somente fazer aquela atividade para desnuviar a cabeça, para receber descanso, mas é para trazer uma voz profética, mesmo no meio daquele lugar. Mais uma esfera de influência. A última montanha são os Jebuseus. Que esta palavra significa lugar pisado ou lugar de rejeição. É a última esfera de influência que precisa ser influenciado pelo reino de Deus. Onde é que nós sentimos mais rejeitados nesta terra? Senão a nossa família. Na nossa família é o seio da família onde há maiores traumas de rejeição. É na família. Marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. É que nós precisamos de ter famílias que refletem a glória de Deus. Se diz, mas eu não sei onde é que eu estou a influenciar, eu não tenho trabalho, não tenho profissão, não tenho nada, eu só fico em casa a tomar conta dos meus filhos. Tu és um influenciador na tua casa, tomando conta dos teus filhos. Traz o reino de Deus para a tua casa. A tua casa precisa ser um farol de esperança, em que há esperança para os casamentos, há esperança para terem filhos que não andam em rebeldia, mas que andam nos caminhos do Senhor. Nós precisamos influenciar esta montanha, este povo, esta esfera de influência da família com o reino de Deus. Muitas vezes nós temos aquele frase no nosso coração, entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Mas nós precisamos de ter o reino de Deus a entrar no meio dos nossos casamentos. Trazer a santidade, trazer o valor da aliança, trazer a longevidade, trazer a esperança. Nós precisamos de o reino de Deus entre no meio, seio familiar, o que é que nós vemos na televisão, como é que nós partilhamos momentos com as nossas crianças. Nós precisamos que o reino de Deus entre em cada área da nossa vida. Tu tens uma montanha perante ti. Tu tens um lugar de influência que só tu podes influenciar com o reino de Deus. Talvez é o governo, talvez é entretenimento, talvez é o comércio, talvez é a educação, talvez é a família, talvez é a igreja. Qualquer lugar em que tu estás, tu és responsável para trazer o reino de Deus. E tu podes pensar, mas quem sou eu? O que é que eu posso fazer? Quem sou eu? Voltamos ao início, com a mesma força que eu tinha lá atrás. Eu olho para a minha montanha e dizer, dá-me esta montanha. Esta montanha é minha. A montanha que está perante ti é tua, prometida por Deus. Tu és cabeça, não cauda. Tu és um influenciador nesta geração. Não estás cá para ser influenciado, para ser levado para todas as ondas de doutrina e filosofias desta vida. Tu estás cá para influenciar com o reino de Deus. É por isso que tu estás aqui nesta terra. Como é que podes dizer isso, pastor? Eu posso dizer isso porque se não fosse por causa disso, no momento que tu nasceste de novo, ias automaticamente para o céu. Tu ainda estás aqui nesta terra é porque tu tens uma missão. E tu tens a autoridade de Deus para alcançares, realizar essa missão. Mateus 28, 19 fala acerca disso, que toda a autoridade nos céus e na terra é-me dado, diz Jesus. Portanto, ide por todas as nações, discipulando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basicamente, Jesus está a dizer, toda a autoridade eu tenho recebido, agora eu dou-vos essa autoridade para ir e influenciar as nações, as montanhas de influência, as esferas de influência com o reino de Deus. Tu tens essa autoridade.
Tu não tens que pedir a autorização. Tu não tens que pedir licença. Por favor, tem que abrir a porta para mim. Não. Se tu estás lá, és uma influência. Se tu estás lá, é porque tu tens uma responsabilidade para influenciar aquela zona com o reino de Deus. Amém? Por isso que nós podemos dizer que dá-me esta montanha. Dá-me esta montanha. As pessoas à minha volta, eu quero influenciar com o reino de Deus. Amém? Nenhuma montanha é grande demais para não ser enfrentada. Caleb, com 85 anos, enfrentou uma montanha cheia de gigantes, cidades fortificadas, e derrubou todos. Derrubou tudo. A palavra de Deus diz em Josué que depois de ter entregue a montanha de Hebron a Caleb, houve paz da terra. Se nós queremos ver paz na nossa terra, nós precisamos de agarrar o desafio que Deus tem nos dado e dizer, eu vou, é a minha herança, é prometido por Deus, eu vou alcançar. Dá-me esta montanha. Se nós não dizemos isso, não vai haver paz. Não vai haver paz. Porque o inimigo vai estar a dominar com outros gigantes lá. Aminando, trazendo influência do reino inimigo para a esfera onde tu estás. O lugar onde tu estás está à tua espera para levantares e tomares posse da tua terra prometida. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa já a agradecer a Deus pela vida que tu tens. Onde tu estás, começa a agradecer e diz, obrigado, porque eu trabalho neste lugar, obrigado porque eu tenho esta responsabilidade, porque eu estou a estudar nesta escola. Obrigado, Deus, porque tu tens-me colocado neste lugar. Começa a agradecer a Deus. Diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus, Tu és bom. Se estás aqui hoje e esta palavra tocou no teu coração, que o Espírito Santo moveu o teu coração e dizer, não, eu quero apresentar. Eu quero dizer, usa-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero influenciar com o teu reino o lugar onde eu estou. Só põe o braço no ar. Só dizer, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor. Talvez estás a sentir com algum tipo de fraqueza, algum tipo de não estás com essa força como Caleb estava a dizer, mas tu estás a dizer, eu quero, Senhor, mesmo não sentir a tua força, mesmo não sentir essa garra, eu quero. Só põe o braço no teu ar, só como símbolo, só como sinal a Deus, dizer, eu quero, Senhor. Deus, usa-me a mim, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu estás a ver a resposta do teu povo, Senhor. Estás a ver a resposta do teu povo. Que eles querem ser usados por ti, Senhor, para influenciar esta terra com a tua glória, Deus. Santo Espírito, vem nesta hora, Senhor. Vem nesta hora, Senhor. Santo Espírito. Ora.